Pessoal, como vocês podem ver, é aquele mês assustador em que as abóboras começam a aparecer em nossas varandas e começamos a nos perguntar pelo que somos gratos como americano. Bem, não vou entrar nisso, mas como youtuber, sou grato por mais de 60 mil de vocês terem gostado do meu material o suficiente para pensar que querem ver mais por tempo suficiente para apertar aquele botão vermelho grande e esquecer de voltar e consertar. 60 mil é um número ímpar. Eu pretendia fazer algo com 50 mil, mas quando esse número foi atingido, eu estava trabalhando duro como nunca na minha vida para me mudar para meu novo espaço de estúdio, e minha namorada estava se preparando para uma viagem de vários meses para lidar com negócios de família. Então as coisas estavam um caos tão grande que nem percebi que aconteceu até que mais de 10 mil pessoas se inscreveram. Enquanto eu pensava em esperar e fazer um especial de 69 mil assinantes, porque seria legal, já estou muito atrasado. Então, aqui estamos. Eu queria fazer algo para mostrar minha gratidão a todos que ficaram por aqui e continuaram curtindo minha produção criativa. Não consegui pensar em nada, então estamos fazendo uma sessão de perguntas e respostas. Isso ocorre em parte porque não tenho acompanhado os comentários tanto quanto antes. Eu costumava tentar responder a todos, bem, que não estavam sendo babacas. Mas o número de comentários que estou recebendo hoje em dia é ridículo e não consigo nem começar a acompanhá-los. Parte do problema é que recebo muitos comentários redundantes, pelos quais não posso culpar ninguém. Não posso pedir que você leia cada um dos 1.500 comentários antes de postar uma pergunta. Mas, da minha perspectiva, simplesmente não tenho energia para responder a mesma pergunta repetidamente. Então, geralmente, a primeira pessoa que pergunta recebe uma resposta, e depois todos os outros depois disso. Desculpe. Mas é claro que também estou recebendo um número proporcionalmente maior de babacas de verdade em cada vídeo que posto. Agora uma pessoa me chama de gordo. Confia em mim, cara. Eu sei que sou gordo. Você não está trazendo nada de novo para a mesa. Também aposto que ganho muito mais com minha aparência do que você com sua aparência. Então, se você quiser ganhar alguns quilos, sinta-se à vontade para me comer. Isso não é muito comum. Embora a maioria das pessoas seja muito legal. Eu simplesmente não tenho tempo e energia para responder a todos. Então queria reservar um tempo para responder a todos que queriam me fazer uma pergunta. Então aqui estamos. Tenho 85 das suas melhores perguntas aqui. Reduzi algumas desculpas se a sua não foi incluída. Ou porque senti que era uma duplicata ou não sabia como responder. Além disso, no meio disso, farei um pequeno tour pelo estúdio. Eu já tinha postado alguns vídeos em Patreon, mas neste ponto é provavelmente algo que eu deveria compartilhar com todos. Eu só queria esperar até que o lugar estivesse um pouco mais arrumado e organizado do jeito que eu queria, o que, claro, não aconteceu e nunca acontecerá. Então, vamos direto ao ponto. Então, sem mais delongas, aqui estão algumas perguntas. Eu não escrevi isso, a propósito. Eu repassei isso ontem. Fiz o vídeo inteiro. Levei cerca de 6 horas, e quando cheguei em casa e olhei para a filmagem, percebi que parecia um golem horrível por causa da maneira como iluminei. Então, isso é mais ou menos improvisado. Hilary pergunta. Você fez muita coisa com equipamentos VHS profissionais mais antigos, e ouvi dizer que câmeras de televisão HD do final dos anos 2000 não são tão ridiculamente caras, devido aos padrões de filmagem 4K. Algum plano possível? Isso é parecido com uma pergunta que recebo, não raramente onde as pessoas dizem, tipo, ei, e se você fizesse um vídeo inteiro, ou um show ao vivo, ou algo assim, usando apenas essas câmeras antigas? Bem, o problema com elas é que elas são péssimas. Mesmo as primeiras coisas em HD não são muito boas. Minha câmera Sony XD que grava em disco profissional é provavelmente a melhor câmera que eu tenho no que diz respeito a HD inicial, e ela grava em 1440 por 1080. Essa foi a única coisa que consegui que era HD e profissional que custava menos de $1.000. E eu nem sei por que essa era tão barata. Todas as outras câmeras que vi que eram vagamente em HD custavam mais de 1.000, geralmente mais de 3.000. Então elas não se depreciam tanto quanto se esperaria. E parte disso é porque o 4K não substituiu realmente o HD. Até onde eu sei, quase todas as transmissões de televisão americanas ainda são em 1080. Eu realmente não acho que elas vão desaparecer por um bom tempo. A menos que atualizemos o ATC para 4K, eu acho que a maioria dos programas ainda estará em HD no futuro próximo. Então, infelizmente, eu acho que esse equipamento que remonta a 2008 provavelmente vai continuar caro basicamente para sempre. Também tem o problema de que, francamente, eu acho que muito disso parece ruim. Quero dizer, até mesmo as câmeras HD que eu tenho, como a XD Cam ou a Sony HD DV Cam que eu tenho e que eu acho que ainda não mostrei em um vídeo. A qualidade da imagem simplesmente não é tão boa. No meu último vídeo sobre o mouse de roda Holley, fiz um segundo ângulo para a coisa toda usando a câmera HDV da Sony e assisti depois. Foi uma porcaria. Não ficou muito bom. Jake Laird pergunta, quais são seus 5 itens favoritos de baleia bege? Não tenho ideia de que tenho milhões. O que me levou a começar a coleção de câmeras? Sei que você tem outros hardwares e gadgets, mas parece que câmeras e filmadoras têm um lugar especial. Não sei porquê, mas sou obcecado por vídeo a vida inteira. Na verdade, eu me envolvo em muitas coisas, mas estou realmente interessado em televisão. Eu acho, não tanto por algo sobre o vídeo em si, mas porque sou fascinado pela ideia de performance pública. Quer dizer,
Estou aqui fazendo isso porque quero estar na TV. Essa pergunta surge de outras maneiras nessa sessão de perguntas e respostas. Não é de surpreender que Adenoide pergunte como você classificaria os 4 álbuns de Nil Ciceriga do melhor ao pior. Acho que são humores de boca, silêncio de boca, sons de boca e sonhos de boca. Com minha classificação sendo baseada em se é audível, acho que o Movimento de Boca é um álbum de ótimas músicas que adoro ouvir. Não porque sejam engraçadas, não porque sejam peculiares. Sabe, não é porque é um meme, mas porque são como peças amadas da cultura pop. Músicas que já gostávamos que foram transformadas e distorcidas, e transformadas em algo único e agradável por seus próprios méritos, como suas próprias músicas. E acho que esse é um dos álbuns dele, como a música mais audível. Já toquei esse umas dezenas e dezenas de vezes. Sonhos de boca que eu realmente não consegui entender. Ele tem algumas boas ideias lá, mas são principalmente ahá e muito pouco que eu realmente queira ouvir no carro. Sabe, eles também perguntaram, o formato mais barato geralmente vence uma guerra de formatos? Esta pergunta também foi feita de 2 maneiras diferentes. Eu não tenho a mínima ideia. Eu realmente não tenho uma boa cabeça para quanto as coisas custam. Randolph Picu pergunta, em seus vídeos eu ouvi você dizer meu namorado e minha namorada. Eu estava pensando se você tem alguma cor de bandeira do orgulho que você gostaria de compartilhar algumas delas. Eu sou vários tipos de queer. Eu não quero me aprofundar muito nisso. Eu costumava ter um namorado. Eu atualmente tenho uma namorada. No futuro, eu posso ter outro namorado ou outra namorada. Não estou dizendo que vamos terminar. Só que, você sabe, poli é legal. Além disso, direitos trans são direitos humanos. Zach Stoltenberg pede uma breve visão geral de seus empregos na carreira de tecnologia ao longo dos anos. Não quero entrar em muitos detalhes só porque não quero me desmascarar completamente aqui, porque vários deles eram bem únicos. Trabalhei em 2 lojas de eletrônicos excedentes. Trabalhei uma vez na fabricação de eletrônicos, na verdade, como encher placas e soldar coisas. E então tive um emprego em rede. A maior parte do que sei que é relevante para o que faço neste canal não é realmente da minha carreira. R. Storm pergunta, muito do seu kit antigo valia muito dinheiro antigamente. Qual é a peça mais valiosa e rara de tecnologia antiga que você possui? Eu realmente não sei. Novamente, não sou muito bom com o valor em dólar das coisas. A maioria das coisas que tenho não vale muito mais, francamente. Tipo, na maioria das vezes, não tenho coisas que ainda valham muito. Geralmente, custa de 3 a $500 no máximo, o que pode parecer muito dinheiro, mas tipo, não sei. Quer dizer, você paga $300 por uma câmera profissional de definição padrão de 2006. A essa altura, realmente não vale tanto assim. Não tenho nada que seja tipo, ainda vale $3.000, ou $12.000, ou algo assim. Está tudo bem abaixo da marca de 1.000. E então tudo meio que se confunde para mim, já que não pretendo vender muito, se é que pretendo vender. Bruno Fernandes pergunta, você é neurodivergente de alguma forma? Não quero me aprofundar muito nisso, mas diria que a resposta curta é sim. Mike Yowie pergunta, como o brechó mudou para você ao longo do tempo? Você costumava encontrar coisas melhores? Você encontra coisas melhores agora? Você notou alguma tendência ao longo do tempo? Então, nos últimos anos, a economia de brechó, o mercado secundário despencou. Pelo menos onde eu moro em todo o PNW, na área de Seattle e em Portland. Tem sido terrível. Coisas que costumavam estar disponíveis como uma suposição simplesmente sumiram. Isso ficou muito ruim depois da Covid. Assim como tudo, certo? Costumava entrar na loja de artigos de luxo Dearborn em Seattle e encontrar um corredor inteiro de câmeras digitais point and shoot penduradas lá por $10 cada. Eu sempre encontrava Mavicas e outras coisas lá. Era super legal. Obliterado, completamente obliterado. Quando entro lá agora, vejo 2 velhas e horríveis ações fáceis da Kodak e quase nada mais. E todo o resto da loja é mais ou menos assim. Costumava haver, sabe, toca-discos estranhos. Você entra lá e encontra, tipo, um toca-discos de rastreamento linear. Ou você encontra, tipo, tocadores de CD antigos estranhos, decks de fita, coisas assim. Tudo se foi. Tudo se foi. Todo o equipamento AV foi reduzido para, tipo, decks VHS baratos e completamente apenas tocadores de DVD garbo, o ocasional Blu-ray. Eles têm TVs, o que eles nunca tinham. Tipo, isso é uma coisa que não estava lá há muito tempo. Na verdade, eu vi uma SIR digital lá alguns meses atrás, mas só uma vez, e não vi mais nenhuma desde então. A maioria dos alto-falantes que estão lá em todas as lojas de artigos de boa vontade por aqui tem cones perfurados. Muito poucos certeza. Muito poucos. É realmente uma chatice. Quase tudo interessante se foi hoje em dia. Na minha experiência, isso é meio que o resumo. Tipo, ocasionalmente eu vejo algo aparecer lá que eu não costumava ver, mas na maioria das vezes é só a mesma coisa de sempre. Só que bem menos interessante. Justin Burt pergunta, você consideraria um nível Patreon, onde os patronos te contam seus videogames antigos favoritos? Você faz streaming testando-os. Sabe, eu realmente não tenho, tipo, uma grande persona de videogame acontecendo aqui. E eu realmente não quero necessariamente, tipo, fazer um super pivote para isso. Eu jogo videogames em meus streams porque parece muito mais apropriado do que a maioria das outras coisas que eu faço em um formato de stream. E também porque eu quase nunca jogo.
Então, para me fazer isso, eu meio que tenho que fazer isso na frente de uma audiência. Ei, bobo! Mas é o que é. Então, não sei se eu faria isso, especialmente porque isso me comprometeria a jogar um jogo, o que às vezes vai ser um investimento de tempo muito maior do que eu gostaria. Dito isso, as pessoas fizeram algumas sugestões malucas para níveis do Patreon e disseram, tipo, você deveria ter um nível de $300 onde alguém pode, tipo, ditar um tópico de vídeo. E eu, tipo, não quero ser obrigado a esse requisito. Tipo, esse compromisso. E se for um tópico com o qual eu não me importo? E então eles disseram, bem, são $300 por mês. Quantas pessoas vão ter? E eu, tipo, ok. Bem, Matthew Renfro pergunta, alguma ideia? Ou especulação sobre tecnologia de futuro próximo? Onde você quer ver produtos de áudio e vídeo chegando ou indo nos próximos 5 a 15 anos? Eu tenho uma resposta bem específica sobre isso. Em 1996, um cara chamado Philip Greenspan começou um site chamado Photo.net. Foi onde comecei a fazer fotografia. Ele tinha muitos editoriais lá. Ele meio que afirmando coisas com as quais eu não necessariamente concordava naquela época ou agora. Mas uma das coisas mais interessantes lá, que não consigo mais encontrar. Ele afirmou que um dia não haveria câmeras fotográficas, que haveria apenas câmeras de vídeo. As pessoas faziam vídeos e depois escolhiam fotos interessantes. Isso aconteceu. Quer dizer, a câmera com a qual estou fotografando agora, que mostrarei mais tarde, é basicamente como uma SR digital em modo de vídeo, mas tirando uma foto em resolução máxima para cada quadro 60 vezes por segundo. E muitas vezes tirei instantâneos do meu vídeo e os carreguei na Wikimedia para poder colocá-los em uma página wiki. Se você for procurar por impressora térmica, por exemplo, tem um quadro de um dos meus vídeos lá. A qualidade é tão boa que você pode realmente fazer isso. Agora, é claro que você tem artefatos de obturador giratório e ainda tem desfoque de movimento e coisas assim. Então eu meio que acho que daqui a 15 anos poderemos ter câmeras com resolução de 32 e filmar a 4000 fps e então sintetizar o desfoque apropriado em software, como na pós-produção, o que significa que você será capaz de pegar qualquer quadro de uma imagem, remover todo o desfoque de movimento, remover os artefatos de profundidade de campo e obter uma imagem perfeitamente nítida que você pode então. E espero que seja isso que aconteça porque seria super legal. Jacob Alexander Chase diz, eu leio seu blog e aprecio o guia do SO2 em particular. Você planeja fazer um vídeo sobre esse desastre de trem? Nossa. Aqui está um pequeno clipe de como esse vídeo pode parecer. No episódio anterior, mostrei o estado larval do Os Dois e vimos o crescimento lento e patético de seu sistema límbico básico. Hoje, veremos ele entrar no mundo por conta própria. 2 pés, o produto de uma evolução rápida. Isso levará muito mais tempo. A quarta versão do Os Dois, a versão 2 de 1992, é, na minha opinião, a versão mais antiga que fazia sentido. Instale no seu computador. A interface dos dois pode parecer confusa à primeira vista, no entanto. Isso ocorre apenas porque ele opera em um nível muito acima dos sistemas operacionais contemporâneos ou mesmo modernos. Por exemplo, embora o arranjo padrão de ícones em uma janela seja uma bagunça confusa de lixo desorganizado, você pode pelo menos organizá-lo rapidamente. Não que isso o torne muito melhor? Felizmente não termina aí. Você também pode desfazer o arranjo, o que aparentemente valeu uma opção de menu de contexto extra que está sempre lá. Ou você pode organizar por uma variedade estonteante de métodos, incluindo de cima ou da esquerda ou de baixo. Ou isso. Um pequeno número que eu sei que todo mundo deseja. Eles poderiam fazer no Windows 10? Eu tentei escrever um script sobre os dois pelo menos 4 vezes separadas, começando do zero, e toda vez que me deparo com o mesmo problema, eu simplesmente fico atolado porque cada parte do só é tão ridícula, e elas estão todas interligadas, que você não consegue realmente se concentrar em nada. Você não pode explicar nada sem explicar todo o resto. Sem mencionar que muitos dos problemas nos dois são meio que informados por seu contexto histórico. Eu não os perdoo por isso. Mas ambos são difíceis de explicar que, ei, sim, isso é estúpido. Esta é uma solução terrível para este problema. Mas ninguém mais havia resolvido esse problema antes, então eles não tinham um modelo para analisar e seguir em frente. Mas ainda acho que essa foi uma solução terrível, e ainda acho que vale a pena zombar. Essa é uma linha muito complicada de se andar em um formato de vídeo. Também dizia, como um colega sofredor de TDAH, eu entendo as dores que você sente por causa desse maldito transtorno. Sim, é uma droga. Eu não amo isso. Colin Hoot diz, imagine que o crescimento continua progredindo. Rapaz, isso não parece agradável quando você diz assim. Agora que penso nisso, isso não parece e daqui a alguns anos você terá alcançado várias centenas de milhares de assinantes. O que há de diferente em suas criações de vídeo que você gostaria que fosse? E uma coisa, você planeja ser muito intencional em manter o mesmo. Eu quero que seja maior. Eu quero fazer coisas maiores. Eu quero fazer coisas com uma equipe. Quero ter várias pessoas envolvidas em um projeto. Gostaria de ter pessoas fazendo a pesquisa que eu não sou bom em fazer. Talvez contatando pessoas, entrevistando-as, obtendo fontes primárias. Gostaria de fazer filmagens grandes, multi-individuais e cruas, onde você sabe, talvez até mesmo, ter um operador de Steadicam às vezes. Para as coisas, você sabe.
sair, andar pela rua enquanto alguém me segue, esse tipo de coisa. Gostaria de fazer produções muito mais sérias e envolventes porque adoro fazer televisão, por assim dizer. Só exigiria uma renda muito maior. O que quero manter igual é muito mais simples. Podem me chamar de pretensioso, mas autenticidade. Nunca quero fazer um vídeo sobre nada. Eu pessoalmente não me importo. Nada do que fiz até agora é algo que não me deixou animado de alguma forma. Stumble pergunta, você tem um criador de conteúdo de tecnologia retrô favorito no YouTube? Quer dizer, eu assisti Tecmon. Eu assisti Conexões Tecnológicas. LZR. Um monte de outros nomes bem conhecidos e outros menos conhecidos. Mas só de vez em quando. Eu acho que o problema é com coisas que estão na minha área de atuação, coisas que são como minha área de interesse. Eu tenho dificuldade em assistir outra pessoa falando sobre isso, porque é como assistir outra pessoa trabalhando no computador, fazendo algo que você sabe fazer. E você está sentado lá tipo, deixe-me usar o... Não, você não fez. Você deveria ter clicado nisso. Essas pessoas são realmente talentosas. Eles têm seus próprios estilos de apresentação, estão fazendo um ótimo trabalho, e meu cérebro quer estar no comando do navio. Então, eu acho que é realmente parte do motivo pelo qual comecei a fazer meus próprios vídeos no YouTube. Porque eu quero que as informações sobre essas coisas sejam entregues nessa sequência muito específica. E se eu fizer isso sozinho, então as coisas que eu quero ver cobertas são cobertas da maneira que eu quero que sejam cobertas. Mas também para outras pessoas que podem ser do mesmo jeito que eu, seja lá o que for, então, presumivelmente funciona melhor para elas. E deve ser esse o caso porque muitas pessoas parecem gostar da maneira específica como estou fazendo as coisas. Talvez seja isso. Não sei. Isso pode parecer completamente fora do personagem, mas o youtuber de tecnologia que eu mais assisto é, na verdade, Linus Tech Tips. Eu sei que há muitas pessoas por aí que se consideram nerds poderosos e acham que esse cara é meio ilegítimo, mas acho que o trabalho dele é bom. É completamente fora do meu leme. É em outra galáxia, certo? Acho que é por isso que gosto, na verdade, porque em vez de irmos tipo, vamos mergulhar fundo nessa peça eletrônica e ver exatamente como ela funciona. E vamos falar sobre seu contexto histórico e cultural, e tudo mais. E simplesmente despedaçá-la. É muito superficial. Sim, ele entra e faz testes e benchmarks e tudo mais. Mas é tipo, aqui está uma coisa. Qual é a coisa? Ok, você pode comprar ou não. E não é para ser um insulto. É uma maneira diferente de fazer as coisas que faz muito mais sentido para os produtos atuais. E por isso, é muito mais fácil para mim me envolver com esse tipo de coisa. Starlight pergunta sobre Velociraptors dinossauros favoritos antes de percebermos que eles tinham penas. Scott Legg pergunta, pensamento sobre o Apple II. Você tem idade suficiente para ter usado um na escola primária? Então, eu não deveria ter idade suficiente para lembrar de um, mas minha escola era subfinanciada. Tínhamos Apple D em cada sala de aula, e nosso laboratório de informática era na verdade um monte de Apple II GS. Então tínhamos o ambiente gráfico lá. Não consigo lembrar como eles chamavam. Tínhamos os pequenos ratos nos colders na lateral de todos os monitores. E eu costumava pensar que essas coisas eram comuns. E só mais tarde percebi que eles não eram tão comuns. Eles não são raros. Você pode comprar um se quiser, por algumas centenas de dólares, mas eles simplesmente não eram tão difundidos quanto eu pensava. E quando a maioria das pessoas pensava em um Apple II, pensavam em uma máquina muito diferente da minha. Ele e Dever pergunta um pato do tamanho de um cavalo ou 50 cavalos do tamanho de um pato. Eu prefiro pássaros, então vou com um pato do tamanho de um cavalo. Sugestões de livros de perguntas reais, algo técnico, ou um romance, ou algo vertical. Não consigo lembrar o nome do cara. É como Joseph Gardner, ou algo assim. Ótimo livro. É como uma imitação descarada, mas realmente, realmente único. Muito especial. Dê uma olhada. Não conheci muitas pessoas que o leram. Tom Buck pergunta. Algum dos equipamentos antigos que você aborda tem um local de trabalho regular em sua configuração? Câmeras, microfones, computadores, etc. Isso foi perguntado de várias maneiras diferentes, mas a resposta curta é não. E quanto aos microfones, o único microfone usado que eu realmente vi foi um Shure. O que é? Beta 58. Algo assim. O microfone pirulito que eles usam até a morte em todas as indústrias há uns 40, 50 anos. Essa coisa que eu costumava usar muito para dublagens. E desde então, foi suplantada por esse cara. Sem mencionar que eu não faço mais tantas dublagens. Richard Pryor pergunta, qual é uma tendência tecnológica que você adoraria que voltasse? E qual é uma tendência tecnológica que você gostaria que ficasse no passado? Isso pode parecer estranho, mas eu gostaria de ver mídia removível voltar para aparelhos de som de carro. Costumava ser que você podia, procurar um CD ou uma fita ou algo para colocar no aparelho de som enquanto dirigia sem que fosse um risco tão grande. Hoje em dia, sua única opção, na verdade, é ficar mexendo no seu telefone, ou esperar que os controles do volante ou a tela sensível ao toque no painel, ou algo assim tenha uma maneira de controlar sua música. Eu sei que você não deveria mexer na sua música enquanto dirige. Mas olha, se você for fazer isso, você preferiria poder simplesmente alcançar o painel e dizer, eu sei que tem uma cópia dos maiores sucessos do ABBA aqui. E simplesmente colocar uma Jan Hait no deck. Ou você preferiria ficar mexendo no seu telefone? Se você for fazer isso, eu prefiro fazer da maneira mais segura. É muito frustrante para mim. Sempre foi frustrante para mim. Que realmente, o cassete era o último formato de mídia manipulável para áudio. Depois disso, você sabe, ele foi para os CDs que, você pode fazer a impressão digital deles, eles conseguiram.
Você tem que colocá-los na caixa de joias e tudo. E tipo, eles são muito fáceis de arranhar. Eles não são realmente, tipo, você não pode simplesmente bater neles. Você não pode jogá-los por aí, certo? Então nós temos, tipo, cartões ID, cartões CF e tudo mais. Mas eles acabaram sendo, tipo, muito pequenos para manusear facilmente. E são muito fáceis de bagunçar. E então, eles acabaram sendo muito grandes em capacidade para valer a pena para o que realmente deveríamos ser capazes de fazer. Que é apenas ter uma pilha de álbuns ou listas de reprodução, ou o que quer que você possa selecionar apenas colocando um no seu Media Player. Não faz, tipo, sentido econômico. E claro, olha, todos nós somos viciados em ter Spotify. Mas vamos lá, me dê, tipo, um token que eu possa enfiar no meu aparelho de som que fará o Spotify tocar uma lista de reprodução. Por favor. Uma tendência tecnológica que estou feliz que esteja no passado. No entanto, cara, isso é difícil. Não sei. Muitas coisas ficaram cada vez melhores. Não consigo pensar em nada de improviso além de coisas muito piores. Tipo, gabinetes de PC feitos inteiramente de chapas de metal que cortam suas mãos. Estou feliz que isso acabou, claro. Isso era uma tendência? Lasky Labs, você fez um monte de perguntas para as quais eu não tinha boas respostas. Então, a única que vou abordar é: você toca algum instrumento? Não, na verdade não. Eu brinco com teclados. Joe Mormon, qual é a sua lembrança favorita de computadores antigos, eletrônicos, equipamentos audiovisuais, etc., onde suas cores, sons e cheiros característicos que exemplificam isso para você? Vou compartilhar duas histórias. A primeira é bem antiga. Uma das minhas primeiras lembranças. Eu podia ter 4 ou 5 anos, não sei. Estou sentado no canto de jantar dos meus pais, e o sol está brilhando através das janelas. Minha mãe está cozinhando panquecas, e eu estou jogando terra queimada no 386. Isso ficou na minha cabeça como uma das memórias mais pacíficas que tive em toda a minha vida. Sempre quis voltar a isso, e acho que esta foi a primeira vez que aprendi que a tecnologia pode ser uma experiência relaxante e pacífica. A outra memória é quando eu tinha talvez, não sei, 6 ou 8 anos, em algum lugar lá. Fomos a um show aéreo, e me lembro de um homem de uniforme militar sentado em um computador Suno, ou SGE, com 2 monitores. Eu poderia jurar que ele tinha 2 mouses com 2 cursores, mas era uma máquina, não sei. E ele tinha uma imagem de satélite lá, e ele estava arrastando uma caixa sobre ela, e isso estava tornando a imagem de satélite maior para que você pudesse ver muito mais detalhes. Mesmo nessa idade, eu me considerava bastante bem informado sobre o que os computadores podiam fazer, o que, claro, eu não tinha. E então, ver todas essas coisas que eu não sabia foi a primeira vez que percebi que a tecnologia poderia conter surpresas. E que eu queria cavar mais fundo e descobrir o que mais eu não sabia. Coisas que tinham acabado de passar por mim e que eu nunca teria percebido que eram possíveis se eu não tivesse ido procurá-la. Ok, temo que não consigo pronunciar seu nome. Cirílico. Desculpe, mas visão geral do novo estúdio e sua configuração de câmera. Ok, vamos fazer isso. Então, aqui, basicamente, é o lugar, ou pelo menos esta é a sala principal do estúdio. Eu tenho 2 salas aqui, mas esta é onde eu realmente faço meus vídeos. Agora, obviamente, este é o cenário, certo? Pintei esta parede, o mesmo azul petróleo que usei na minha casa, no porão, onde eu fazia vídeos que eram péssimos porque era incrivelmente pequeno, incrivelmente apertado, e eu o usava para viver minha vida inteira, além de fazer vídeos. Enquanto isso é só para vídeos. Se você está curioso, a propósito, essa cor azul petróleo. Eu consegui isso indo ao site da Sherwin-Williams, fui ao seu combinador de tintas e coloquei uma captura de tela do Windows 95. Literalmente, ele me deu essa cor. A arandela, a propósito. Surpreso por não ter recebido mais comentários sobre isso, eu queria tirá-lo da parede. Eu não gosto disso. Normalmente, se eu estivesse em casa, eu teria apenas desparafusado, retirado, tampado as porcas, tampado o furo e pintado por cima. Certo? Mas então percebi que esta é uma propriedade comercial. Eu não sou dono do prédio. Então eu realmente preciso chamar um eletricista aqui para fazer isso. E cara, isso é logisticamente justo. Eu odeio isso. Eu nunca precisei fazer isso antes. Então ele ainda está lá. Eu não sei quanto tempo ele vai ficar lá, mas é uma boa ilustração porque está a cerca de 7,5 pés do chão, o que deve deixar claro que os tetos aqui estão a cerca de 12 a 14 pés do chão, o que é legal. Mas também é meio difícil porque não tenho ideia de como tratar acusticamente esta sala. Eu coloquei um pouco de espuma, mas não tenho ideia do que fazer lá em cima. Estou pensando que vou ter que pendurar alguns painéis de nuvem, basicamente como painéis de lã de rocha, pendurados no ar, como em correntes. Mas isso é muito difícil de fazer. É muito caro e vai atrapalhar coisas importantes aqui. Tem um aquecedor a gás enorme aqui em cima que eles iriam obscurecer, assim como a iluminação e o ventilador. Sim, então não sei bem o que fazer. Então, estou apenas vivendo com isso como está. E espero que o eco nos meus últimos vídeos não tenha sido tão ruim. Talvez eventualmente eu descubra como resolver o problema. Esta aqui é a nova mesa de apresentação, é como eu a chamo. Minha antiga era literalmente feita de lixo. Eu tinha algumas sobras, tipo bancada de carvalho da IKEA. Não é nem de longe tão caro quanto parece. Essas coisas eram como se estivessem com desconto triplo. Era tipo US$30 por uma grande placa dela.
e eu tinha algumas sobras de um projeto. Então cortei um pedaço dela e preguei em uma mesa que era feita de uns 2x4 de outra coisa que eu desmontei. E coloquei algumas rodinhas extras nela, e foi isso. Eu nunca gostei porque o tampo de madeira, embora parecesse bom, deixava tudo marrom. A luz refletida nele lançava essa cor quente em tudo, então eu sempre quis uma superfície de cor mais neutra. Então acabei com isso. Comprei essa coisa por uma pechincha em uma loja local de móveis usados. Custava $300. Acho que deviam custar mais de 1.000 porque é uma mesa motorizada para sentar e levantar. Se você está perguntando, sim, foi assim que fiz a introdução da terceira temporada. Com todas as TVs subindo no ar, realmente não gostei. Sobrecarreguei muito o mecanismo, mas ele sobe super alto caso queira fazer um vídeo em que pareça um engenheiro e desce super baixo caso eu tenha sido um bad boy e tenha que sentar na mesa de apresentação das crianças. Mas basicamente isso significa que eu posso sentar ou ficar de pé conforme necessário durante o vídeo, porque às vezes um ou outro é mais apropriado. Você pode ter notado isso no vídeo que acabei de fazer sobre o Holly Will Mouse sentado em algumas cenas e de pé em outras. Eu realmente queria fazer isso o tempo todo que eu tinha a mesa antiga, mas simplesmente não era prático. Esta sala é a maior sala individual que eu já tive o comando na minha vida. Da porta, que é mais ou menos onde a câmera está, para... Esta janela tem 20 pés, e de parede a parede tem cerca de 16 pés, algo assim. E não é como trabalhar em uma casa onde você tem todas essas pequenas divisórias no espaço. Você tem quartos, banheiros, cozinha, despensa, etc. Aqui é só um grande espaço aberto que eu posso fazer o que eu quiser. Isso é terrível para o Asher, mas significa que eu não preciso guardar meus brinquedos no momento em que termino de usá-los. De volta para casa, no estúdio do porão, eu tive que desmontar minhas luzes assim que terminei de filmar. E eu não poderia ter algo assim. A TV é aqui atrás que eu montei. Em um tripé para que eu pudesse fazer o vídeo X300, algo que eu sempre quis fazer em casa, mas não tinha espaço para isso. Porque assim que eu terminasse... Onde eu vou colocar essa TV? Eu não tenho espaço para uma TV extra de 42 polegadas. Eu teria que desmontá-la, encontrar um lugar para colocá-la, colocar um cobertor sobre ela, dobrar o tripé aqui. Eu apenas deixo configurado, e dessa forma, se eu estiver fazendo um vídeo, pensar: ei, talvez isso melhore as coisas, eu posso simplesmente arrastá-lo e configurá-lo. Estou pronto para começar. Claro que não é uma mansão. Já estou tendo problemas com espaço, especialmente na outra sala, que mostrarei a vocês em alguns minutos. Mas a questão é que é o suficiente. É bom o suficiente. É o mínimo. Acontece que fazer televisão requer um grande espaço aberto. Quem diria? A propósito, sendo um prédio no centro de Seattle, eu, claro, tenho uma parede de tijolos. Cada um deles é assim. Eles sempre deixam uma parede de tijolos exposta. E é meio problemático porque como vou tratá-la acusticamente, não tenho certeza de como obter espuma para grudar nisso. Não quero usar tipo adesivo de construção. E acho que ela cairia de qualquer jeito. Acho que o que vou ter que fazer é pendurar uma cortina grande nas vigas, que eu possa puxar para a parede quando estiver gravando um vídeo. E provavelmente é isso que vou ter que fazer com o resto dessa sala também, honestamente. Porque fazer espuma subir por todas as paredes em todos os lugares vai ser muito difícil, muito caro e muito desagradável. A propósito, se você está se perguntando por que minhas persianas estão assim, é porque elas estão quebradas e estão parafusadas em uma viga de aço em I, na qual alguém fez furo. Então, para substituí-las, preciso comprar uma, o que é tipo um conjunto de persianas de 72 polegadas. E então fazer novos furos em uma viga de aço em I para montá-las? Você pode entender por que não coloquei isso no topo da minha lista de tarefas? Ainda faço a maior parte da minha edição em casa, mas naturalmente eu precisava de algum tipo de estação de trabalho aqui. Então eu construí este PC com dinheiro da minha grande arrecadação de fundo. Muito obrigado às pessoas que contribuíam para isso. Isso foi incrível. E eu ganhei outra dessas mesas de sentar e levantar. Então espero realmente sentar e levantar. Eu fiz um pouco disso, mas... Bem, você sabe como geralmente acontece. Sim, é mais ou menos assim. Esta TV aqui é realmente essencial. Este é meu monitor de programa principal. Então, o aparelho está atrás da câmera aqui. E esta TV está bem na minha frente. E, basicamente, quando estou fazendo um vídeo, posso olhar diretamente e ver exatamente o que estou capturando. E está em fidelidade total, por assim dizer. Eu costumava usar um desses como monitor de pré-visualização. É um pouco como 7 polegadas, eu acho, chaves de portal, monitor HDMI, combinado e controles remotos. Então, na verdade, ele permite controlar todos os recursos da câmera via Bluetooth. Descobri que ter um monitor pequeno muito perto de mim não era nem de longe tão eficaz quanto ter um monitor grande longe de mim. Então isso acabou sendo super útil. Embora, como você pode ver, eu tive que tirar um monte de espuma acústica para colocá-la. E agora esta é uma superfície reflexiva também, então. Então, como eu disse, a situação do tratamento de áudio aqui é difícil. Este aqui embaixo é meu tipo de rack de rede. Provavelmente vou substituí-lo por um rack de rede real em algum momento para poder colocar algum equipamento interessante lá. Mas por enquanto é apenas a conexão com a internet e o hardware relacionado. E está
Apenas meio que empilhado lá embaixo. Você sabe como é. Isto aqui é realmente divertido. Sabe como quando você vai a uma loja de ferragens, eles geralmente têm todas essas gavetas pequenas para parafusos de carruagem de aço inoxidável de 1/4 de polegada por 3/4 de polegada, cabeça redonda. Certo? Um amigo meu trabalha em uma loja de ferragens que estava se livrando de um monte deles, e eles estavam apenas jogando-os fora. Então eles me convidaram para vir pegar alguns. Eles vão montar na parede, e eu tenho um monte com os quais provavelmente farei isso. Mas este já estava com rodinhas. E eles estão todos parafusados e juntos. Então eu só comprei para usar. Como uma espécie de caixa de ferramentas com rodas. Sabe, ele tem meus cartões de memória, eu tenho cabos USB lá, acopladores coaxiais e adaptadores lá, e assim por diante. Também coloco um monitor de 24 polegadas aqui quando estou gravando um vídeo, e conecto um Chromecast a ele e faço screencast do meu telefone para poder rolar o script no meu próprio ritmo. É como um teleprompter, mas muito ruim. Essa é outra coisa para a qual eu simplesmente não tinha espaço em casa. Este carrinho de TV que usei no teaser da 3ª temporada, este é um Sony ECN, então não é muito apropriado. Estou planejando comprar uma TV de consumo mais convencional para colocar aqui. Mas espero que no contexto. Onde? É apropriado, tipo, se eu estiver conectando um videocassete antigo ou algo assim, então talvez isso fique um pouco melhor do que apenas colocá-lo em um LCD ou algo assim. E, novamente, se eu não tivesse esse espaço, eu teria que desmontar essa coisa em pedaços, então eu Poderia empilhá-la em um canto comum. uma pilha de pernas e prateleiras e um ziplock cheio de peças. E sempre que eu ia usá-lo, eu pensava, isso dá muito trabalho. Vou fazer outra coisa. Este é o segundo cômodo aqui. É quase do mesmo tamanho do primeiro, mas eu só uso isso para armazenamento e projetos. Então, se você já se perguntou, ei, quanta porcaria esse cara tem? Eu tenho mais ou menos isso. Eu trouxe tudo isso do meu depósito. São 10 anos de coisas que eu colecionei, coisas que comprei no eBay, coisas que as pessoas me enviaram, e assim por diante. Agora, o problema com um depósito, certo, é que você acaba colocando as coisas em caixas e as empilha. E então, se você quiser colocar algo no fundo, você diz, bem, eu quero essa coisa. Está no depósito. Mas eu tenho que mover todas as coisas que estão na frente. Então você não faz isso, certo? Certo? Eu descobri que se há algum impedimento para eu fazer um projeto, eu simplesmente não faço o projeto. Então, o que eu fiz foi colocar tudo nesses carrinhos com roda. As rodinhas deste estão me atacando. Então este carrinho tem minha coleção de filmadoras de consumo e algumas outras coisas de produção de vídeo. Este está meio bagunçado agora. Eu tenho que organizar isso. Estas duas, pelo menos, são todas filmadoras profissionais. Esta aqui atrás é toda de produção de vídeo profissional. Esta aqui à direita é toda de SRTs. E a ideia? O que você quiser. Você apenas encontra o carrinho certo, puxa-o para fora, e isso lhe dá acesso a tudo sem precisar desempilhar tudo. Então é como arquivos de museu. Bem na sala dos fundos eles têm Todas aquelas prateleiras que são empurradas juntas. e você os desliza para chegar aos fragmentos de crânio do Australopiteco. É isso. Embora, é claro, eu continue quebrando rodinhas e tendo crises em que tenho que, descarregar rapidamente um carrinho, enquanto ele tem, um pedaço de madeira preso embaixo para evitar que ele caia, e todas as minhas coisas caiam e sejam destruídas. Então não é uma solução perfeita. Espero que, com as liberdades que este lugar me oferece, eu consiga demonstrar muito mais coisas aqui e depois me livrar delas, porque não estou tentando acumular tudo isso necessariamente. Muito disso está apenas pendente para fazer um vídeo, e então planejo embaralhá-lo para a próxima pessoa aqui, esperando que dê certo. Isso, percebo, parece uma bagunça profana, mas muito disso é porque ainda não montei as prateleiras. Todas essas coisas aqui embaixo vão subir e ficar muito mais organizadas, e um monte de coisas ali também. Esta deve ser a divisão de P e D, onde posso montar algo nesta bancada aqui, bem como tenho agora. Apenas uma grande bagunça de PCs e monitores para qualquer hardware ou software que estou tentando testar no momento. Mas então posso levantar, ir para outra sala onde não está terrivelmente desorganizada e gravar um vídeo sobre o que quer que seja. Eu já tenho um roteiro desenvolvido para isso. Isso vai ficar muito melhor quando estiver mais organizado. Coloque algumas tomadas na parede. E coisas assim. Obviamente ainda tem um pouco de desordem, mas o que você espera de uma oficina? Além disso, se você viu isso no caminho para dentro, não estou apenas empilhando todos os meus. Lixo no canto. Essa é apenas a pilha usual de caixas de papelão para remessa que todo mundo tem. A casa deles nos últimos 2 anos. Porque eles são sempre grandes demais para caber na lixeira de reciclagem. E não é realmente parte do estúdio propriamente dito, mas eu tenho uma pequena cozinha aqui. E só tenho uma pia e um armário. Nada muito sofisticado. Embora eu tenha comprado esse chefe mágico. E deixe-me dizer, estou tentado a comprar um desses para colocar em minha casa, porque ele deixaria minhas cervejas muito mais geladas do que a geladeira que tenho em casa. Então espero que esteja claro que não estou apenas tentando tratar este lugar como uma unidade de armazenamento atualizada, ou você sabe, meu quarto vezes 2.
Estou tentando transformá-lo em um estúdio de verdade, um lugar onde eu possa fazer coisas maiores do que era possível no porão. Ah, e como não posso filmar a câmera sozinha, vamos fazer isso. Então, este é um cinema de bolso de magia negra, 6K. Agora, esta não é a versão profissional. Eles fazem duas variantes diferentes. Há o normal, o 6K e o 6K Pro. Não percebi quando comprei que o Pro estava ultrapassado. Algumas pessoas disseram que o Pro teve problemas, mas não acredito que isso realmente tenha dado certo. E custou apenas, acho que $500 a mais. Eu realmente deveria ter comprado um. Realmente me arrependo. Fiquei me culpando o tempo todo. Provavelmente vou comprar um Pro eventualmente e depois relegar este para uma câmera de segundo ângulo. A principal coisa que faz diferença para mim é que o não Pro tem apenas uma entrada de áudio, enquanto o Pro tem duas. Na verdade, acho que você pode realmente inserir um segundo canal através do conector de 3,5 mm ali em cima. Mas eu só quero duas XLRs com alimentação fantasma e tudo. Agora, há alguns outros problemas com esta câmera que persiste no Pro e em praticamente todas as câmeras BMPCC. A razão pela qual comprei a 6K em particular em vez da 4K é... Pelo que me lembro, não acho que a 4 possa aceitar lentes Canon. Esta é uma lente de montagem Canon FI, e as outras aceitam, eu acho, 4/3. E eu simplesmente senti que isso não era realmente minha praia. Além disso, acho que o sensor é maior nesta, e é por isso que ela aceita uma lente tão grande. Caso contrário, é muito semelhante a... Não é a melhor câmera de vídeo do mundo. Pelo menos reconhece que é uma câmera de vídeo. Quer dizer, é essencialmente, é como uma sem espelho. Sabe, você pode ver que ela tem a pegada aqui como se fosse uma SLR digital, ou uma câmera fotográfica sem espelho. Mas, diferente daquelas que fingem ser câmeras fotográficas, mesmo que o fabricante saiba que elas estão sendo usadas para vídeo quase. Exclusivamente, esta reconhece de várias maneiras. Que na verdade é uma câmera de vídeo. Ela tem uma tela grande e monstruosa na parte de trás. Você sabe, isso nunca acontece em uma mirrorless. E todos os controles, embora não sejam ideais, ainda são mais ou menos otimizados para esse propósito. Eu também não gosto do fato de que ela não tem saída SDI e que você realmente tem que gastar muito dinheiro para obter uma câmera Blackmagic que tenha saída SDI de HDMI. Não é o ideal. E ela só produz HD, não 4K. Então, eu não amo muito isso. Eu realmente queria poder obter vídeo em resolução total para capturar externamente ou exibir em um monitor de pré-visualização. E você sabe realmente ver se estou acertando o foco ou não. Mas ei, pelo valor que paguei, etc., o que você pode fazer? Eu também testo totalmente o conector de energia. Essa coisa é profundamente ofensiva, e o fato de que a única mídia que faz sentido para ela gravar é um SD bruto. Então estou usando este SSD, USB-C. Que é tão universalmente usado para isso. Coisas que você pode realmente comprar. Este é um pequeno suporte personalizado apenas para o Samsung T5. É uma situação realmente idiota. E eu já comecei a ter problemas de descamação com este cabo, que será universal com qualquer SSD ou USB. É realmente idiota. Quer dizer, essa coisa realmente suporta QFast e SD, mas ambos são absurdamente caros. Custa muito caro. Eles custam cerca de $200 por um disco de 2 TB e filmando em 4. É disso que você precisa. A propósito, estou filmando em 422 ProRes Ultra HD. Tenho isso no que acho que é na verdade um tripé de fotos. É só um que eu tinha quando era fotógrafo, mas tem a cabeça fluida, eu acho. Eu estava pensando em fazer vídeos com minha DSLR, então talvez este seja um tripé de vídeo. Não me lembro. Não é a coisa mais conveniente do mundo, mas é leve. E eu já tinha um. Eu realmente preciso de um suporte C, com um braço grande, sabe? Arqueado para que eu possa fazer fotos voltadas para baixo. Quanto ao resto da minha configuração aqui, as luzes são todas apenas a Godox SL60W, opção absoluta para pessoas que estão montando estúdios do YouTube de forma barata. Eles são tipo, eu acho que US$ 160 realmente não podem ser batidos. Eles não são os melhores fluidos do mundo. Mas pelo preço, eles são imbatíveis. Os tripés são ofensivos. As malditas coisas. Eles todos dobram como? Eles dobram como lâmpadas IKEA. Sabe aquela luminária torcheira da IKEA que você tem ali no canto que é inclinada assim? Sim. Elas são todas assim fora da caixa. Elas são coisinhas horríveis. Olhe para essa coisa. A banana toda acontecendo. Preciso de pedestais C adequados, mas eles custam muito dinheiro, então ainda não os comprei. Em termos de microfone, meu microfone de lapela normal é um trabalho da Shure que eu consegui. Eu comprei isso no eBay ou encontrei isso na RPC ou algo assim? Não me lembro. Mas é um Shure MX-183, eu acho. Pequeno microfone condensador. E estou amplificando isso na verdade por meio desse cara aqui, que é chamado de cabeçote FET. Não é estritamente necessário com esse cara, porque ele já emite um sinal um tanto amplificado.
mas esse cara apenas aumenta o ganho que entra na sua câmera ou gravador. Torna um pouco mais fácil obter um sinal limpo na minha experiência. Embora eu realmente tenha comprado isso para usar com outros microfones que realmente precisava. É basicamente um pré-amplificador de decibéis limpo de 2020. E se você o tem, pode muito bem usá-lo. O microfone que eu estava usando para isso. O vídeo em particular é o novo e antigo Standby, o Shure SM7B. Todo podcaster do mundo tem um desses. Mas sabe de uma coisa? Eles soam muito bem, então eu comprei um também. Além disso, este suporte, de novo, simplesmente terrível, continua querendo cair. E eu o tirei do lixo. E claro, eu só tenho um cabo HDMI conectado a esta TV aqui, sobre o qual já falei antes ou falaremos em breve. Também lembrando que você planeja usar aquela câmera DVD H264 maluca e totalmente sensata para fotos de segundo ângulo. Sim, meio que mudei de ideia sobre isso. A qualidade não é o que eu esperava. Simplesmente é. Você pode dizer quando estou usando o que é. Sim, não vou fazer isso. Vou comprar outra câmera Blackmagic em algum momento. Elas não custam tanto. Congruent diz, como você começou na tecnologia? Qual foi a primeira peça de tecnologia que você usou? Então eu cresci em uma família cheia de nerds. Minha mãe e meu pai adotaram todos os tipos de coisas cedo. Tínhamos vários PCs em casa quando tive minhas primeiras memórias. Então, a primeira peça de tecnologia que me lembro de usar foi provavelmente um PC 286, que acho que naquela época já havia sido substituído por um 386, e era apenas o que as crianças podiam usar. E então eu realmente tive um NES, e passei uma quantidade enorme de tempo nele. O Urique pergunta, todo mundo tem uma história sobre como seus nomes de tela surgiram. Como você surgiu com o Gravis Cathode Ray? Cara, você é apenas um amante hardcore do controle Gravis? Sim. Então eu direi que Gravis não é o nome que está na minha carteira de motorista. Acho que algumas pessoas pensaram que era. Sim, eu fui inspirado pelo controle Gravis. Desculpe, eu me nomeei em homenagem a um maldito joystick. A razão pela qual esse nome ficou na minha cabeça é porque Jazz Jackrabbit, se você olhasse tipo as informações de pedido na versão shareware, tinha esses diagramas de um controle Gravis. Eu lembro que eram como esses brilhantes, coloridos. Simplesmente ficou na minha cabeça, como essa imagem saturada de controle de jogo. Por algum motivo, simplesmente ficou na minha cabeça. Na época, eu não sabia que era um clone ruim de um controle Super Famicom. E verdade seja dita, o controle Gravis não é um produto tão bom assim. Eu só gostei do nome. Ele também é bem único. Não tem mais ninguém que chame isso. Então Google Whack Cathode Ray cara. Por outro lado, eu tinha um nome bem bobo no YouTube. Não era ofensivo nem nada. Era super idiota. Foi a única coisa que eu conseguia pensar na época. E era uma droga e eu odiava. E então um dia eu estava literalmente sentado na minha mesa e simplesmente veio até mim. Cathode Ray, cara, pesquisou no Google. Ninguém mais tinha dito isso na internet. Então intervenção divina, certo? Tinha que fazer isso. Vai. Lord Elite diz que se você pudesse escolher um dos perdedores de qualquer guerra de formatos para ser o vencedor, qual seria e por quê? Então, na maior parte, sinto que a maioria dos formatos que venceram foram os superiores. Blu-ray, apesar de todos os seus problemas de DRM, é uma droga. Isso só acontece em filmes comerciais. Se você mesmo usa, é um formato perfeitamente viável. HD DVD era pior na maioria dos aspectos. Quer dizer, o fato de termos um formato que pudesse armazenar mais é uma coisa boa. Então, quanto a um formato, eu queria ter um. Acho que Compact Flash ou mesmo PC Messias só porque, pelos motivos que mencionei antes, a mídia Flash é muito difícil de manusear. É tão pequeno. Tipo, acho que os cartões SD são muito pequenos. Micro SD é uma história diferente, porque é usado em coisas muito pequenas, onde você não poderia colocar um slot para cartão SD lá. Mas quase todas as vezes que vi um slot para cartão SD em algo, havia espaço suficiente para que eles pudessem ter usado apenas CF. Há um debate sobre se é realmente um formato melhor, mas eu acho que um formato maior também seria melhor. De onde vem seu interesse nos primeiros micros do Reino Unido, como o ZT Spectrum? E você deseja adquirir outros, como algo da Acorn ou Amstrad? Na verdade, tenho alguns outros. Não tenho um Acorn. Quero um Acorn, um Archimedes e também gostaria de um Master da BBC. Máquinas muito legais, ambas não têm muita experiência com elas além de emuladores. Apenas ótimas máquinas que eu gostaria de ter, embora não tenha certeza se faria muito com elas. Quanto ao Amstrad, na verdade tenho um CPC 464. Só nunca tive um motivo para usá-lo no canal ainda. Acho que a realidade de tocar com micros de 8 bits é realmente miserável porque você está carregando tudo da fita. Eu realmente prefiro fazer tudo em emulação. Então, embora eu realmente tenha um ESIC Spectrum, um Amstrad CPC SC64, Atari 74, Atari 800 e vários MSIs, eu realmente não os uso muito. Eles ficam em caixas porque eu descobri depois que os comprei o quão frustrantes eles eram. Mas quanto ao motivo pelo qual estou interessado neles, bem, eu aprendi sobre praticamente todas as máquinas de 8 bits, sabe? Quando eu tinha 14 ou 15 anos ou algo assim, apenas lendo online. Porque eu estava devorando qualquer informação sobre qualquer coisa que fosse diferente do que eu conhecia. E eu aprendi sobre essas máquinas. E claro, eu fiquei fascinado com elas no começo só porque eram diferentes, certo?
O mesmo que com o C64 e o Apple II e todo o resto. Qualquer coisa que eu não tinha visto, eu estava interessado. Na verdade, perdi o interesse nessas máquinas por um longo tempo, porque uma vez que eu consegui emuladores, então, bem, na verdade, uma vez que eu consegui as máquinas reais, eu comecei a jogar todos os jogos para elas e simplesmente decidi, sabe de uma coisa? Essas são uma porcaria. Elas não são muito boas. Elas poderiam ter sido muito melhores. Elas são todas lixo de porão de barganha. E eu simplesmente esqueci disso por um longo tempo. E então, alguns anos atrás, eu me convenci. Do nada. Realmente. Que eu estava sendo irracionalmente duro e que eu deveria dar outra chance a elas e me colocar no lugar das pessoas que estavam realmente jogando esses jogos quando eles eram novos. Que não estavam. Você sabe. Completamente contaminadas pelo tipo de jogos que estavam NES e Genesis e outros enfeites. E acabei me divertindo muito, e ainda estou me divertindo explorando os jogos para o ZX Spectrum em particular, tendo muitas experiências novas e tipos de jogabilidade, estilo de jogo que eu nunca tinha visto antes. Então tem sido uma jornada para mim. Divero pergunta, qual música ou álbum você não conseguiu parar de ouvir recentemente? Cara, eu meio que sempre tenho uma música ou álbum que não consigo parar de ouvir no momento. Acabei de descobrir a música do Ackerville River Lost Coastals. Cara, essa é uma bomba. No seu universo alternativo ideal, quem vence a guerra dos computadores pessoais? Provavelmente é a Korn. Patrick Kaczynski pergunta, como você fez isso? Como os sinais de TV funcionam, gráficos no vídeo do NES TV. Quanto tempo levou? Eu fiz tudo no Adobe After Effects. Eu tive que aprender a escrever fórmulas para desenhar as ondas senoidais e depois adicioná-las e tudo mais. E eu sou muito ruim em matemática, mas eu meio que peguei os conceitos. Eu meio que trabalhei duro nisso por um tempo. Então eu descobri como gerar dinamicamente essas formas de onda. E levei provavelmente 2 dias para renderizar isso, porque o After Effects é uma peça horrível de Alan Yordi. E Andrei X1308L faz as perguntas relacionadas. Estou curioso para saber o que te levou todo esse tempo a colecionar essas coisas e exibi-las para nós? Essa é uma pergunta interessante que entra em algumas questões antropológicas profundas. Por que mostramos coisas uns aos outros? Porque eu digo, ei, olha isso, essa coisa é legal. O que é uma mistura de coisas, certo? Autovalidação, certo? Se eu gosto de algo e vou mostrar para você e você também gosta, então meu interesse nisso é validado. Então devo ter feito a escolha certa. Também é apenas a validação pessoal geral de ser o centro das atenções, o que eu costumava lutar para fazer o tempo todo, apesar de não ter nada a acrescentar. Então as pessoas costumavam me achar muito irritante. Agora que pareço ter algo a contribuir, é muito gratificante ser o centro das atenções pelo que parece ser um motivo legítimo. E claro, em algum lugar bem abaixo na lista, eu quero ajudar. Eu quero que as pessoas vejam coisas que elas não veriam de outra forma. Eu não quero que as coisas sejam esquecidas. Eu quero que as pessoas entendam melhor coisas que elas talvez sempre tenham se perguntado. Mas, claro, essas são todas coisas que você diz. Eu acho que você volta para esse tipo de justificativa. Eu comecei a fazer isso porque eu queria que as pessoas me dissessem que eu era bom em alguma coisa. UserJack 6880. Pergunta. Qual é um gênero de tecnologia que você gostaria de ter interesse, mas não teve vontade ou tempo para explorar? Incontáveis. Quero dizer, todo o campo do áudio, por exemplo, exigiria apenas começar do zero. Tipo tudo. Muita coisa. Praticamente qualquer campo de tecnologia, tipo qualquer campo de interesse, na verdade, eu gostaria de me interessar. E eu simplesmente tive que me impedir de constantemente escolher novos hobbies porque eu posso me ater às minhas principais competências e melhorar nelas. Ou posso continuar diversificando e diversificando até que eu esteja espalhado demais para ser bom em qualquer coisa. Callum Christensen quer saber se alguma das minhas especulações selvagens acabou sendo exatamente correta. E quais? Infelizmente, não tenho respostas concretas agora. Certamente aconteceu. Uma das coisas divertidas sobre fazer esses vídeos é que muitas vezes, quando eu digo, isso deve ter acontecido. Tipo, eu pego as peças do quebra-cabeça e as monto em uma narrativa e digo, tenho certeza que essa narrativa ocorreu. Geralmente, as pessoas respondem dizendo que sim, essa narrativa ocorreu. Quando fiz o vídeo sobre o Holy Mouse, eu disse, tenho certeza de que há um monte de gente por aí que jura por essas coisas. Sim, essas pessoas responderam. E eu disse, tenho certeza de que havia um monte de gente quando eles eram novos que os usaram e notaram que eles deslizam em superfícies que os ratos de bola não deslizam. E um monte de gente respondeu e disse que sim. Também recebi alguns e-mails de pessoas que não posso aprofundar, mas que basicamente confirmaram que sim, minhas especulações sobre as coisas estavam corretas. Também recebo comentários de pessoas dizendo que minhas especulações estavam explicitamente erradas com menos frequência. Mas isso acontece. Eles também perguntaram se alguma pessoa que trabalhou no desenvolvimento ou na venda de um produto que você analisou já entrou em contato com você. Sim, e isso tem sido fascinante. Acho que isso aconteceu 2 ou 3 vezes. Não posso falar sobre isso porque, sabe? Questões de privacidade. Sabe? Pessoas que ainda trabalham na indústria, esse tipo de coisa. Mas sim, algumas pessoas me enviaram e-mails dizendo, uau, você foi a primeira pessoa que vi reconhecer essa coisa em que trabalhei e que eu achava que ninguém sabia que existia. Em um caso, novamente sem detalhes. Mas na verdade, era um produto que foi retirado do mercado. E eu tenho o único que ainda está no mercado. Simplesmente notável. Jacob Peterson pergunta, você se lembra do primeiro computador que você mesmo construiu? Na verdade, foi há uns 6 anos. Eu construí um i5 de 7ª geração, ou algo assim. Foi o primeiro computador que eu mesmo construí do zero.
Veja, eu nunca tive um computador pré-montado na minha vida, mas todos os computadores que eu já tive antes disso foram improvisados. Sabe, é meio que um rolamento. Sabe, a qualquer momento eu tenho uma placa-mãe, e eu troco a CPU e troco o gabinete, e então troco os discos rígidos, e eu meio que tive uma nave contínua de Teseus desde... Eu não sei, tipo 2005, algo assim. E antes disso, você sabe, todos os meus computadores eram usados. Eu peguei o que meu irmão estava se livrando. Então sim, o primeiro computador que eu mesmo construí foi em, tipo, eu não sei, 2017 ou algo assim. O Metabolism pergunta: você tem alguma colaboração de sonho com outros criadores de conteúdo? Cara, isso é interessante. Tipo, eu adoraria fazer isso, só, você sabe, participar de uma forma maior nesse tipo de esfera aqui, essa cena. Mas não posso nomear nada em particular. Nenhum sonho específico, infelizmente. Não sei o que eu poderia levar para a mesa de outra pessoa, ou o que ela poderia trazer à mente, mas se alguém quiser me procurar e fazer algo junto, eu adoraria fazer isso. Walt Hammer faz uma pergunta capciosa. O que você consideraria uma tecnologia superestimada de colecionador? O que as pessoas sentem nostalgia ou é popular colecionar que você simplesmente não entende, ou acha que é superestimado? Bem, Max e quase todas as máquinas Unix. Deixe-me explicar. Eu costumava gostar muito dessas desde cedo. Eu era fascinado pelo Macintosh à distância. Eu só tinha visto pessoalmente uma vez. Era tão diferente de tudo que eu conhecia. E então eu os achei fascinantes por muitas das mesmas razões que todo mundo achava. E então, eventualmente aprendi sobre máquinas Unix. Você sabe, sóis, SX e coisas mais estranhas do que isso. E fiquei fascinado por eles novamente porque pareciam ser diferentes de tudo que eu já tinha visto antes. E então, eventualmente, consegui emuladores para alguns desses sistemas e, eventualmente, consegui as próprias máquinas físicas. Em um ponto, tive uma caixa de pizza SGE e alguns Macs diferentes. E eu meio que acordei um dia e pensei, não gosto de nada disso. Quer dizer, não estou dizendo que não entendo direito. E não estou dizendo que você ainda não acordou para o fato de que essas máquinas não são realmente divertidas. Pare de se divertir. Mas ao mesmo tempo, há tão pouco que fazer em um Macintosh. Quer dizer, a menos que você possa realmente aproveitar apenas a estética pura da coisa, apenas interagindo com ela por si só. Eles têm tão pouco software disponível para eles que depois de apenas alguns meses de posse de um, você já teve praticamente todas as experiências que teria com ele. E quer dizer, isso é depois que você conseguiu alguns periféricos de hardware, ou obteve a coisa na internet, ou algo assim. Há tão pouco disponível para eles realmente em termos de hardware ou software. E o que está disponível geralmente é altamente especializado, muito parecido com o Atari ST. Nós pensamos, sim, há software de música disponível para ele. Ok, você está fazendo música nele? Porque você provavelmente poderia fazer isso em um DAW, em seu PC normal, e fazer um trabalho melhor. A maioria dos softwares disponíveis para o Mac são como processadores de texto e pacotes gráficos que são todos praticamente idênticos, e são tudo coisas de produtividade pura. Os jogos disponíveis para Macs antigos são terríveis, e geralmente estão disponíveis em formatos melhores em outros sistemas. E estações de trabalho Unix são ainda piores. Se você tem um Sun ou um SGE, você tem tipo 3 programas para eles no total que são exclusivos para o sistema. E o resto é apenas Linux ruim. Se você quer a experiência Sun ou SSI, você pode simplesmente instalar o FWM ou algo assim na sua máquina Linux. E você está praticamente lá. Não há nada que você possa fazer lá a menos que queira rodar o Maya. E novamente, você poderia simplesmente obter um pacote 3D melhor se quisesse fazer 3D em ponto. Não estou falando mal de ninguém por gostar dessas coisas, mas sim, eu realmente acho que há muito pouco que você pode fazer com elas. Falando objetivamente, existem plataformas mais interessantes como o PC. Sério, vá para winworldbpc.com e comece a folhear o software. Lá você encontrará centenas de aplicativos que fazem coisas que você nunca ouviu falar. Pode não ser algo que você precise fazer, mas acho interessante explorar o que as pessoas queriam fazer com computadores. E você sabe, as ferramentas de propósito único que eles criaram para fazer essas coisas. E tudo isso simplesmente não está disponível no Mac. Se eu não quiser editar um arquivo de texto, ou comprar uma foto, ou conectar-me a algo via Telnet, então não há muito o que fazer. Jeff Johnson pergunta se eu assisti ao Reboot quando criança. Não. Eu vi alguns clipes curtos que ficaram na minha cabeça com muita força, e depois ficaram tão vagos que eu não conseguia lembrar. O chefe Jeffrey Excellence pergunta se você gosta de documentar e colecionar coisas puramente como uma atividade, ou é algo compulsivo? Eu diria que é algo compulsivo. Eu tenho uma mentalidade um pouco acumuladora. É muito difícil para mim ver um bom negócio em algo, ou algo que eu não posso, que eu sei que não posso obter. Novamente, algo que é raro ou difícil de encontrar e não obter essa coisa. É difícil para mim não fazer isso, mesmo que eu não tenha utilidade real para isso. Tenho muitas coisas neste prédio aqui que não posso usar para nada, e eventualmente terei que me convencer a me livrar delas, porque elas não estão realmente servindo a um propósito. Eles apenas cutucaram um neurônio na minha cabeça e meu cérebro disse: "Oh, interessante." Mas ele não estava disposto a admitir que interessante não é necessariamente igual a útil. Sonic Tooth pergunta: qual é sua coisa favorita sobre ter um canal no YouTube e sua coisa menos favorita?
Minha coisa favorita é que eu consigo fazer o que pareço ser bom e outras pessoas gostam, o que é uma questão de interesse próprio. Sabe, é bom finalmente sentir que há algo em que sou bom porque, acredite, eu não me senti assim durante a maior parte da minha vida. Mas também é ótimo que eu esteja trazendo alegria, aparentemente, para a vida de muitas outras pessoas. Aparentemente, muitas pessoas gostam de assistir minhas coisas, acham relaxante, etc. Eu não poderia pedir uma coisa melhor para fazer com meu tempo. É por isso que eu gostaria de fazer isso em tempo integral, porque é a coisa menos malvada que eu poderia fazer como carreira. Mas minha coisa menos favorita sobre isso é me perguntar se estou errado. Eu faço o meu melhor para estar certo. Eu tento fazer pesquisas dentro da razão, e também me desculpo de parte dessa necessidade. Você sabe de estar perfeitamente certo dizendo que, olha, isso é parcialmente sobre experiência e perspectiva, e então os fatos não precisam estar 100% certos se eles não forem tão cruciais. E ainda não ajuda quando alguém responde e me chama de idiota, diz que eu não sei do que estou falando, etc. etc. Às vezes eles estão certos e às vezes estão completamente errados. Mas é meu trabalho agora ler todos esses comentários e me importar com ele. Não posso. Não posso simplesmente nunca ler os comentários, porque é meu trabalho ler os comentários. E odeio quando descubro que eu estava errado, porque eu estava simplesmente errado. Na frente de 60 mil pessoas, Daniel Morzin pergunta se há alguma tecnologia de equipamento de vídeo recente que me deixou animado, ou a realidade de trabalhar com ela significa que a única coisa que você vê são as falhas. Há duas perguntas diferentes aqui, porque me deixa animado, e vê que as falhas geralmente são dois lados da experiência de compra. Sabe, eu diria que quando estou passando por campanhas modernas, câmeras folheando, tipo as listas de fotos B e H, ou o que quer que seja, você sabe, tentando encontrar algo para comprar, eu estou tipo, opa, olha isso. Esse elemento de interface do usuário parece irritante. Ah, esse plug está em um lugar ruim. Ah, eles usam micro HDMI. Mas eu diria que fico animado olhando para as coisas. Se eu olho para, tipo, um Ursa 8K, ou o que quer que eles tenham agora, eu olho. Eu babo. Eu digo, eu quero isso. John Cesavari pergunta, o que é algo que você não entende em detalhes e que gostaria de entender? Honestamente, matemática. Eu queria saber mais sobre matemática. Eu nem passei, tipo, por álgebra do ensino médio. Simplesmente péssimo nisso. Eu faria muito com matemática se soubesse. Toaster BR pergunta, se tivermos equipamentos antigos, você se interessaria por algum deles? Cobertor, sim. Se você tiver algo em que esteja interessado, envie para mim, ou talvez até mesmo venda para mim. Se for realmente algo interessante, envie-me um e-mail. O pior que vou dizer é um não educado. Tenho dito não para mais coisas ultimamente, pois tenho tirado mais coisas do espaço neste momento. Mas ainda há muitas coisas por aí que eu adoraria ter, especialmente coisas que nem sei que existem. De vez em quando, as pessoas me oferecem coisas que eu nunca vi antes. Você gostaria de dar um novo lar a algo? Me envie um e-mail. O pior que você vai receber é um não educado e apologético. Stefan Noe pergunta, Ziz, 80 ou 6.502? Z80? Ou eu simplesmente pergunto, como você está? Tudo bem. Glutonos Maximus faz perguntas malucas. Mas quais aspectos você abordaria se decidisse avaliar um carro? Estou convencido de que sua compreensão de design, lógica e ecossistema de usuários pode transcender alguma falta de conhecimento sobre detalhes. Na verdade, eu sei bastante sobre carros. Eu já fiz uma boa quantidade de ajustes. Tenho muitas opiniões sobre carros um pouco desatualizadas. Eu meio que saí do jogo há alguns anos, e é um universo totalmente diferente com o qual eu teria que me comprometer novamente se eu realmente quisesse entrar nisso. Mas se eu fosse fazer análises de carros, todas elas seriam focadas na interface do usuário, porque a experiência de sentar em um carro moderno e usá-lo é horrível. E fica cada vez pior a cada ano. E eu adoraria fazer uma série onde eu apenas analisasse carros que são realmente agradáveis e de usar, que não têm painéis horríveis que fazem você se sentir como se estivesse sentado em algum tipo de caixão. Além disso, algum projeto fracassado ou adiado para sempre que você gostaria de compartilhar. Não quero compartilhar nenhum projeto fracassado, porque estou muito envergonhado com eles. Mas projetos adiados, certamente. Tenho coisas que não fiz porque não caberiam no escritório do porão. E vou poder fazer agora que estou aqui. Então, estou animado para começar. Um deles é muitos meses atrás. Alguém me enviou um comutador de vídeo 8x8. Como um switcher de vídeo profissional de baixo custo, um monstro enorme, tipo um chassi de 8U com um equipamento de controle personalizado. E eu fiz uma exploração completa da coisa, tipo, eu tive 1h30, e então descartei. Na verdade, eu consegui. Eu tenho o vídeo completo em algum lugar do meu canal, e eu simplesmente não gostei da qualidade dele, então nunca o lancei. E eu realmente quero fazer um trabalho melhor, que realmente pareça do jeito que eu queria, em vez de ser essa coisa miserável e apertada. Você mencionou que a palavra apenas em discussões sobre projetos de AI de reparo pode ser pouco convidativa para iniciantes, e talvez signifique que a experiência prática é mais difícil na prática do que na teoria. O que você descobriu ser mais fácil e menos intimidador na prática do que na teoria? Tudo é difícil. É muito difícil dizer que algo é fácil. Nada é fácil na primeira vez que você faz.
Se eu disser a alguém que substituir uma tomada de parede em sua casa é realmente muito fácil e não deve ser intimidador, bem, sim. Eles já fizeram as partes constituintes disso. Talvez eles já tenham retirado parafusos antes. Se você nunca fez essa coisa específica antes, então não. Na verdade, não é fácil. Não é fácil não morrer. Você de fato tem que fazer isso perfeitamente. Se você não fizer 100% sua primeira tentativa de substituir uma tomada de parede, eles provavelmente vão te enterrar no dia seguinte. E mesmo que algo não seja letal para bagunçar, ainda é incrivelmente desanimador quando você deixa de fazer algo que lhe garantiram que é realmente muito fácil. Então eu sinto que você não deve apresentar nada a alguém dizendo que é fácil. Você pode dizer que tem certeza de que eles conseguem fazer. E pode dizer a alguém que algo é difícil e que eles devem ter cuidado ao tentar se for, por exemplo, perigoso, ou se eles têm muita probabilidade de falhar e se sentirem mal com isso. Mas acho que você tem que ser super cuidadoso antes de dizer que algo é fácil. Não tenho certeza se alguma vez disse que algo é fácil, e se disser, não deveria. Mason pergunta, você já quebrou acidentalmente algo em que estava trabalhando, tentando fazê-lo funcionar? Com certeza. Mais vezes do que eu gostaria de admitir. Stian Nobilisto pergunta, você já filmou em 35mm ou 16mm? Você tem algum interesse em filmar com filme? Quando li essa pergunta pela primeira vez, pensei que você quis dizer fotos por um segundo, mas tenho certeza de que, já que ele disse 16mm, você provavelmente quis dizer filme. Na verdade, filmei com filme de 35mm por cerca de uma década. Me diverti bastante com isso. Quanto a filme, não, nunca fiz isso. Não tenho certeza se conseguiria. Eu estrago as coisas com tanta frequência e tanto que acho que não conseguiria lidar financeiramente ou emocionalmente com a queima de $15.000 em filme e processamento apenas para descobrir que cometi um pequeno erro. E que terei que fazer de novo. Porque geralmente, na minha segunda tentativa, eu simplesmente estrago algo diferente da primeira. E agora, $20.000 em filme estão no lixo. Alpunk disse que a fita digital ainda tem algumas aplicações para backup de sistema e coisas assim. Atualmente, você acha que ainda haverá espaço no mercado para um formato doméstico semelhante para a preservação de mídia? As pessoas não se importam com backups. As pessoas não se importam com nada quando se trata de preservar suas memórias, etc. Tudo é efêmero. As pessoas tiram fotos e depois meio que esquecem delas. Tipo, não sei, está no meu telefone, é um iCloud, está em um disco rígido, não sei, estará lá se eu quiser. E claro, isso não é verdade. Tudo que está em um computador, tudo em formato digital, se degrada. Está tudo caindo aos pedaços, está tudo apodrecendo. E você tem que manter as coisas vivas ativamente. Sim, talvez elas sobrevivam por muito tempo em um cartão SD, ou não. Ou você perderá esse cartão SD. O que é muito mais fácil do que perder uma caixa de fotos. Ou ele levará, você sabe. Choque estático. Ou receberá como um raio cósmico. Ou será conectado a um computador que o apagará porque tem um vírus. Ou quem sabe o quê. E ninguém se importa. Ninguém está animado com isso. A esmagadora maioria do público em geral não se importa. Eles nem percebem isso. Que em 15 anos, 95% de suas memórias serão apenas memórias. Estamos vivendo em uma era das trevas informacional. Em 30 a 50 anos, praticamente tudo o que se sabe sobre esta era da experiência humana terá desaparecido. Não há cópias impressas de nada. Ninguém se importa. Ninguém vai se importar. E eu desisti de fazê-lo se importar. É apenas um apocalipse que estou esperando para acontecer. Alex Whitlam pergunta, já que você nunca trabalhou na televisão, o que despertou seu interesse em câmeras analógicas? Não tenho ideia. Eu sempre fui fascinado por elas. Não consigo me lembrar de uma época em que as filmadoras não me intrigassem profundamente. Niek024 pergunta, qual é a proporção de tela favorita? Tenho assistido a filmes na minha 21/9 Ultrawide muito ultimamente. E cara, eu realmente gosto. Na verdade, não gosto muito de cinemas. Só fui lá algumas vezes. Simplesmente não é minha praia. Sempre assistia filmes no meu PC, no meu monitor, e quanto maior a tela, mais divertido era. Mas 21/9 é o que percebi que queria. Eu realmente gosto da imersão de assistir a um filme dessa forma. O mesmo para videogames. Isso tem sido muito agradável. Quanto a produzir coisas em vídeo como essa, acho que 16:9 é realmente muito apropriado para praticamente tudo o que fazemos. 4:3 simplesmente não deu certo. Eu não gostava de 4:3 quando nunca tinha visto 16:9. Eu sempre quis que fosse mais amplo. Mas acho que ir até 21/9 requer muita travessia dos olhos para obter informações didáticas. Então, se você está fazendo algo puramente informativo e não uma narrativa pesada, acho que 16:9 realmente é o ponto ideal. Eles também pediram alguma opinião sobre a redução de ruído no novo documentário dos Beatles? Eu não vi. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso antes de ler este comentário aqui. Eu vou adivinhar que é uma dessas coisas de redução de ruído e upscaling de IA. E minha resposta firme é não. Cachorros maus. Parem com isso. Todo esse absurdo de upscaling e limpeza de IA será lembrado daqui a 20 anos, da mesma forma que lembramos das lobotomias nos anos 50 ou daquelas ridículas pilhas de fotos em Hyper HDR que as pessoas faziam em 2009. Isso vai ser considerado apenas charlatanismo.
Essa loucura completa que deveríamos ter percebido que era loucura na época. E antes que alguém pudesse ser parado e enormes faixas de dano fossem feitas, haveria tantas edições especiais de Star Wars, apenas filmes que costumavam parecer muito bons, mas foram arruinados por toda essa bobagem de aprimoramento que, tipo, ninguém está realmente assistindo. Tudo isso está sendo executado cegamente. Ninguém está verificando se está realmente fazendo um bom trabalho. E os resultados são simplesmente catastróficos. E eu choro pelo futuro da preservação da mídia. Tiny Finger Dildos, que é um amigo meu, pergunta: agora que Shadow Warrior está morto e enterrado, você vai enfrentar os jogos Myst posteriores? Se você não sabe disso, o que provavelmente não sabe. Joguei um bom pedaço de Shadow Warrior no meu segundo canal em um stream várias semanas atrás, e esse jogo é terrível e realmente racista. Era tão racista que as revistas na época ficaram desconfortáveis com isso. Eles estavam tipo, sim, esse jogo é muito bom, mas tem muito racismo nele. Quanto aos jogos Myst posteriores, tentei jogá-los várias vezes. Eu salto deles como borracha. Eles são terrivelmente postais. Ult pergunta: você já considerou um segmento onde, em vez de revisar formatos estranhos do passado, você faz um resumo dos formatos ou produtos disponíveis atualmente que logo serão esquecidos pela história? Não sei se estou realmente fisgado no presente o suficiente para fazer isso. Eu pensei sobre isso, e não consigo realmente nomear nada que eu cobriria nesse tipo de coisa. Então provavelmente há alguém que seria bom nisso. E é uma ideia interessante. Vou pensar sobre isso porque talvez haja algo aí, mas não acho que seja para mim. Emery Folsom faz uma pergunta grande demais para responder agora. Deixe-me fazer essas outras primeiro. Aquinoidia pergunta: qual peça de tecnologia atual da última década ou mais você acha que será mais desejável para futuros colecionadores de eletrônicos vintage? Uau, isso é interessante. Essa é outra coisa. Acho que não penso o suficiente sobre tecnologia atual para responder efetivamente. Mas o problema é que uma quantidade enorme de coisas da última década ou mais, vai se transformar em uma abóbora, se já não se transformou. Certo? Então imagine-se como em um universo alternativo, alguém em 2045 estivesse dizendo: ei cara, olha só, eu tenho uma câmera Nest. Uau, eles tinham essas em 2019. Blá 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 blá. Bem, ninguém vai fazer isso porque vai ser apenas um pedaço. Vai ser um pedaço de plástico que não faz nada direito. Você não pode coletar um serviço de nuvem que agora se foi. Então, há tantas coisas, celulares, smartphones, que são amplamente dependentes de lojas de aplicativos, que acabarão em 10 anos, certamente acabarão em 30. Todos os tipos de outros gadgets. Acho que os PCs podem ser uma das coisas mais colecionáveis no futuro, porque as câmeras provavelmente não vão mudar tanto. Equipamentos de áudio não vão mudar tanto. É tudo apenas software agora, de qualquer forma. A única coisa que realmente consigo pensar que não é um dispositivo inútil sem um serviço de palhaço hospedado em San Jose. O PC está certo? Porque eles ainda são basicamente o que sempre foram, mas continuam a melhorá-los. Então, em 30 anos, alguém ficará animado? Alguém ficará animado para colecionar um iZet de 12ª geração, certo? Eles vão dizer: cara, esse foi o primeiro chip Intel que funciona do jeito que todos funcionam agora. Ou vão dizer: essa foi a ideia ridícula e fracassada da Intel que eles inventaram para tentar alcançar a AMD, mas que saiu totalmente pela culatra. Aposto no segundo. All Caps pergunta: qual foi o que escapou? São milhões. Psicólogo de jogos pergunta: você já jogou jogos de tabuleiro? Se sim, quais? Eu costumava jogar alguns quando via amigos pessoalmente. Eu me tornei meio eremita. Não só por causa da Covid, mas mesmo antes disso, algumas coisas aconteceram na minha vida e eu meio que tenho dificuldade em sair e passar tempo com as pessoas hoje em dia. Mas eu costumava jogar muitos jogos de cartas. Não apenas como CCZs, mas também como jogos de tabuleiro de cartas. Eu gostava desses. Não sei. Algo sobre cartas que eu gosto. E na verdade, ainda estou jogando uma sessão de D&D que eu tinha semanalmente há cerca de 4 anos. D&D é muito legal. Jogos de tabuleiro são muito legais. Dr. Azim diz: eu sei que já vi Gunpla em alguns dos seus vídeos antes. Algum kit favorito ou opinião sobre o hobby? Eu só comecei a gostar brevemente. Minha namorada gostava muito mais do que eu. Eu acho que é um hobby super legal. Era só mais uma coisa que eu pensei que poderia pegar e percebi que não tinha tempo para isso. É um triunfo da tecnologia de moldagem por injeção de plástico. Muito legal que eles consigam fazer essas coisas. Estou simplesmente surpreso com a microengenharia que envolve isso. Bennett Canyon pergunta se eu uso alguma das filmadoras que mostro para os propósitos pretendidos. É um método profissional também. Meio redundante, exceto que me lembra que eu uso o Firewire DAC de vídeo de dados para capturar vídeo analógico. Ian Fleming pergunta: você fica sempre mal-humorado com todos os produtos que analisa ou é só porque você gosta de ser minucioso? Eu sinto que você odeia algumas coisas sem um bom motivo. Aqui está a minha resposta. Eu não demonstrei minha antipatia por nada. É sempre uma resposta genuína. Eu posso ser um idiota.
Eu posso ser alguém com opiniões ruins. Tudo o que posso dizer é que olho para algo, considero o mais difícil que posso, e se eu simplesmente penso, essa coisa é estúpida, então, é isso que eu digo. Seria mais objetivo, talvez, tentar me colocar no lugar de outra pessoa, alguém que a aprecia mais. Mas por que a opinião deles é menos valiosa que a minha em todos os lugares? Garrett pergunta, há alguma peça de tecnologia antiga que se tornou um item básico da vida cotidiana para você, por exemplo? Eu jogo muito em um antigo trackball da Microsoft. Não mais. Eu costumava ter alguns Apple Standard Keyboard Tools que eu usava em um conversor ADB para USB, tanto no trabalho, quanto em casa, como meus drivers diários por vários anos. Eu realmente gostava deles, mas então os teclados mecânicos se tornaram amplamente disponíveis. Você pode comprá-los por uma pechincha agora, e acabei encontrando novos modelos que eu realmente gostei mais do que aquele, então não tem sido realmente uma coisa na minha vida por um tempo. Ben Render pergunta, qual é o meu carro dos sonhos para ganhar na loteria e qual é sua refeição favorita? Minha refeição favorita pode ser um King Arthur Supreme da Round Table. Esse é um carro dos sonhos de pizza perfeito. Você sabe, eu não consigo nomear um de improviso. Carros são principalmente utilitários para mim. Sabe, eu não sou muito do tipo que vai rápido, vira para a esquerda e para a direita. Orvia pergunta se eu vou trazer de volta a fita LGBT e os outros acenos inclusivos no meu novo conjunto. Sim, este conjunto está longe de estar pronto. Deve haver um monte de coisas aqui atrás. Eu estava pensando em comprar algumas estantes de livros resistentes e colocar coisas nelas e colocá-las sobre rodas para poder alinhá-las ao longo da parede aqui para ter um fundo mais interessante, mas posso desenrolá-las para fora do caminho para obter o pano de fundo sólido para todas as minhas travessuras de chroma keys. Eu deveria fazer isso logo depois que me mudei para cá e as coisas têm estado muito caóticas. Quando isso acontecer, definitivamente terei todos aqueles acenos e mais de volta. Jim Leonard pergunta, eu trabalho com um roteiro ou teleprompter ou tudo é completamente improvisado. Hoje em dia quase nada é improvisado. Tenho usado algum tipo de script quase desde que comecei. Quando faço coisas de improviso, acabo dizendo um monte de coisas idiotas que acabam sendo erradas. Então, eu roteirizo tudo para poder pegar minhas mentiras e informações erradas antes que elas saiam da minha boca. No entanto, não uso um teleprompter, e isso é uma droga. Eu adoraria usar um teleprompter. Isso tornaria as coisas muito mais fáceis. Eu costumava pensar que não trabalhava com um. Mas, na verdade, eu vi muitas pessoas usando teleprompters que parecem muito mais comigo do que eu esperava. Então, estou meio convencido de que realmente preciso comprar um. O problema é que eles são incrivelmente caros. Você pode comprar um ruim no qual você coloca um iPad. Não, eu não quero ter nada a ver com isso. Não, tire isso de mim. Nem fale comigo sobre isso. Ou você pode comprar um que seja como um monitor no qual você pode conectar um computador para executar software de teleprompter. E esses são todos de 3 a US $6.000 no mínimo. E eles exigem um conjunto completo de um equipamento completo. Eu precisaria de um tripé maior e outras coisas. E então, é um investimento e tanto. Se alguém tiver um desses, gostaria de me vender por um preço razoável. Estou falando de dinheiro aqui, só que menos do que o mercado. Me mande um e-mail. Eu realmente quero um teleprompter. Eu trabalho com uma espécie de Eu coloco um monitor grande atrás da câmera e faço o Chromecast para ele do meu telefone e assim posso rolar pelo script. Então, meio que olhando para lá, lendo um pouco, depois olhando para a câmera e tentando recitá-lo. Mas parte da razão pela qual faço isso, e nem sei se um teleprompter funcionaria para mim, é porque parafraseio tudo o que escrevo. Eu escrevo o roteiro com o máximo de cuidado possível, mas se eu tentar dizer essas palavras exatamente, nunca vou conseguir. Vou soar como um manequim se fizer isso. O que sai da minha boca tem que ser o que está na minha cabeça. É assim que meu cérebro funciona. Então, não sei se usaria um teleprompter literalmente. E então talvez esse processo seja o melhor que vai ficar de qualquer maneira. Mas ainda assim, cara, eu adoraria tentar um de verdade. Deborah Pangosh pergunta, qual é o mais valioso até agora? O menos interessante para mim? Peça de tecnologia que eu possuo? Qual é a peça de tecnologia mais interessante, mais barata, que eu possuo? Acho que o menos interessante para mim teria sido o Amiga 4000 com torradeira de vídeo que eu dei. E talvez tenha sido um Amiga 2000 com torradeira de vídeo. Desculpe, na verdade eu acabei de dar para um amigo. Não consigo entrar na coisa. A torradeira de vídeo não é um equipamento tão bom. E a menos que você esteja fazendo produção de TV ao vivo, não há muito que você possa fazer com ela. E eu realmente não acho o Amiga uma máquina tão interessante. Então esse foi o equipamento menos interessante, mas mais valioso que eu tive. A maioria das coisas que tenho agora não são tão valiosas, mas são as mais interessantes, mais baratas, que eu tenho. Não tenho muita certeza. Acho que tudo que tenho está nessa faixa bem específica, como 2 a US $500. Alisson pergunta, qual foi o primeiro formato de filmadora que conseguiu fazer 1080p e atender aos padrões modernos de fidelidade? Como se você tivesse que usar uma câmera vintage para fazer vídeos para o canal. Essa é uma reviravolta interessante na questão. Francamente, não sei a resposta para isso. Provavelmente foi em 2012, ou algo assim. Então não é nada vintage. Acho que a primeira filmadora que conseguiu gravar imagens que não ficariam fora do lugar nos meus vídeos deve ter sido da década de 2010, gravando em uma mídia de estado sólido, caso em que é realmente a mesma coisa que temos agora.
Os números aumentam, o preço diminui. Então, não sei se tem uma resposta satisfatória para isso. Vivian pergunta: eu tenho a versão gratuita ou paga do DaVinci. Resolve e quais são as vantagens da versão paga? Então, eu uso a versão paga. Comecei com a gratuita e mudei para a paga bem rápido, porque a versão gratuita não deixa você ver seu vídeo em tela cheia. É bizarro. Como quando você está editando na versão gratuita, você tem apenas esses 2 painéis e seu vídeo está aqui neste. E é assim grande. Mesmo em um monitor enorme, é só assim grande. Na maioria dos monitores, será assim grande. Não consigo editar dessa forma, e não há como obter uma segunda exibição de pré-visualização. Você tem que obter a versão paga para obter o modo de segundo monitor. E não sei se isso é uma restrição deliberada para forçá-lo a obter a versão paga, ou se é porque a Blackmagic é uma empresa estranha, mas de qualquer forma essa é a principal diferença. Também a versão gratuita não usa efeitos acelerados por GPU, eu acho, e isso faz uma diferença significativa no desempenho. Na verdade, testei isso recentemente, mas esqueci os resultados. Truck2224 pergunta se eu já pensei em fazer uma estação de rádio ou televisão pirata. Não. A FCC publica todas as multas que aplica. E elas são brutais. Além disso, não é realmente minha praia. Forrest Walker pergunta qual é o pior videogame que você ama. Na verdade, eu tive que pensar sobre isso por um tempo. É longe de ser o Three Blood Dragon. Esse jogo não é um ótimo jogo, mas cara, que ideia brilhante. Apenas entrando em sua própria série de jogos assim. Trabalho genial. Se bem me lembro, há fitas de vídeo que você pode pegar naquele jogo que são como itens colecionáveis. E seu personagem, quando ele pega uma pela primeira vez, fica tipo, sim, eu tenho uma delas. Você continua pegando ele e ele continua dizendo coisas diferentes, e finalmente ele diz, sim, eu tenho outra. Por que diabos estou fazendo isso? Foi hilário. Foi uma das coisas mais brilhantes que já ouvi em um videogame. Foi fantástico. Era como a parábola de Stanley, mas melhor. Tudo bem, aqui está a grande e confusa pergunta de Emery Folsom. Você parece estar desenvolvendo um tipo coerente de filosofia da história tecnológica junto com um método de fazer historiografia tecnológica. Está influenciando muito meu próprio pensamento, mesmo porque você torna certos sentimentos sobre isso suscetíveis à linguagem, pensando em baleia bege, planalto, etc. Você se considera parte de uma tradição em pensar sobre história da tecnologia? Quem, se houver alguém, você está lendo que moldou suas próprias perspectivas sobre essas coisas? Eu sei que você mencionou Tim Hunkin como uma influência, então devo mencionar que passei a maior parte da minha vida sendo uma pequena praga irritante. Eu costumava ser insuportável. Eu tinha um ego enorme e sabia muito pouco. Eu estava constantemente opinando em situações sobre as quais não sabia nada. Todo mundo me achava irritante pra caramba. Eu queria ser o centro das atenções, mas não tinha nada a oferecer. Por fim, percebi que tinha algo a oferecer e comecei a tentar usar meus pontos fortes reais. E é mais ou menos nesse ponto que as pessoas param de me odiar. É também o ponto em que parei de mostrar minha bunda inteira em todas as conversas. Foi uma grande melhoria na minha vida. Mas, como um babaca em recuperação, é difícil para mim dizer que sou a nova tradição. É difícil dizer, tipo, com licença, pessoal. Eu descobri. E se todos vocês me seguirem, vou mostrar como pensar sobre isso. Na verdade, eu diria que tudo o que estou realmente fazendo é tentar mostrar a vocês minha perspectiva, o que parece muito banal, mas deixe-me explicar o que quero dizer. Eu estava conversando com amigos sobre isso antes. Na verdade, coincidentemente eu disse antes que tenho um processo específico no qual penso sobre as coisas. E é por isso que eu repasso muitos vídeos do YouTube de outras pessoas. Bem, eu enumerei esse processo. Quando descubro um novo dispositivo, um novo objeto, ele funciona assim. Eu descubro que a coisa existe e fico confuso sobre por que ela existe, ou como funciona. Então eu desafio essas suposições. Eu tento descobrir por que ela existe, o que ela faz e como ela faz. Uma vez que eu entendo como e por que ela é, então eu pergunto, era realmente o que deveria ser? Ela satisfez as pessoas? Ela fez o que deveria? Ela teve sucesso ou falhou? E se sim, foi por seus méritos ou por razões externas? Isso parece direto, mas percebi que muitas pessoas param na etapa 2 ou 3 porque não têm conhecimento de domínio ou tempo, ou paciência para executar algo no chão. Se você quiser olhar para algum codificador rotativo estranho e descobrir por que ele é, nunca vi algo assim. Por que essa coisa? Você tem que primeiro saber o que é um codificador rotativo, e você tem que saber quais caminhos seguir para buscar a informação sobre por que ele é diferente. E de fato, para descobrir que ele é diferente. E de fato, para descobrir que ele é diferente. E então, em algum momento da minha vida, percebi que as pessoas têm muitas perguntas sobre coisas que elas viram e sempre coçaram a cabeça, mas nunca realmente souberam como buscar. Isso é muito do que Tim Hunkin faz em seu programa, A Vida Secreta das Máquinas. Só vi esse programa pela primeira vez há alguns anos, mas assim que o vi, eu disse, nossa, é isso que eu quero fazer. Esse cara aqui é um grande nerd, e você sabe que ele tem todos esses amigos que sempre diziam, tipo, Tim, tenho certeza de que máquinas de lavar são fascinantes por dentro, mas no bar, cara, e só tomamos uma cerveja.
Eu já fui o cara sentado em um restaurante dizendo a alguém: você não vai acreditar no que eu aprendi sobre engrenagens de portal hoje. Mas assim como isso é totalmente incompatível com o cenário, as pessoas também dizem: ó, foi assim que funcionou? Eu sempre me perguntei. E era isso que Tim Hunkin estava fazendo em The Secret Life of Machine. Ele estava abrindo máquinas de lavar e dizendo: é assim que a água entra e sai. E é por isso que ela bate quando você a sobrecarrega. Perguntas que as pessoas tinham, mas não sabiam como responder. E ele está fazendo isso por puro entusiasmo. Você pode dizer que quando ele aprendeu como uma máquina de lavar funcionava por dentro, foi simplesmente extraordinário para ele. E que ele provavelmente olhou para uma em algum momento e disse: por que ela bate desse jeito? Como a água entra e sai? E foi e encontrou a resposta sozinho. Se você olhar ao redor e todos tiverem a mesma pergunta e você souber que pode respondê-la, então bem, você sabe que será um pouco um herói por respondê-la. Então, como eu disse antes, estou fazendo isso porque posso ser o centro das atenções agora por bons motivos, em vez de terríveis. Mas quanto a estabelecer uma nova tradição, acho que o que eu diria é que acho que os YouTubers que já estão fazendo isso, e são muito populares, são populares porque estão fazendo do jeito que as pessoas querem que façam, mas as pessoas diferem. Então, se alguma coisa, eu diria que estou tentando preencher um nicho, não atendido, e talvez haja mais pessoas com o tempo que farão isso do jeito que estou fazendo. Isso seria muito legal, mas não era minha intenção específica. Essa é a minha 7ª vez tentando responder a essa pergunta. Espero que isso tenha feito algo por você. Então aí vamos nós. 85 perguntas ou mais ou menos. Provavelmente menos. Provavelmente pulei algumas. Nunca tenho certeza do que fazer para eventos especiais. Já fiz alguns deles até agora, e você sabe, como conteúdo extra especial para patrocinadores. Nunca sei o que fazer, e fiz uma sessão de perguntas e respostas um tempo atrás. O único vídeo especial que eu poderia pensar realmente, além do ocasional tipo, aqui estão coisas que eu não postei no canal principal antes. E um quê? E foi realmente a única coisa que eu poderia pensar em fazer aqui, também porque praticamente todo o resto é como Graves reage ao jogar Minecraft pela primeira vez. Na verdade, há um fenômeno interessante que vem acontecendo há anos, voltando, eu acho, ao meu vídeo nesse como uma estação de TV, que foi basicamente o começo do meu canal em sua forma atual. Tenho recebido o mesmo comentário em todos os vídeos, geralmente 2 ou 3 vezes, e ele diz: ótimo vídeo. Eu amo seu trabalho. Não acredito que você tem tão poucos inscritos. Tenho certeza de que você terá 1 milhão até o final do ano que vem. Sabe, isso já vem acontecendo há tempo suficiente para que várias dessas pessoas agora estejam definitivamente erradas. Eu não tinha 1 milhão de inscritos por ano depois de 2 anos atrás. Checkmate. Mas a razão pela qual não tenho 1 milhão é provavelmente porque não estou fazendo muito além de enviar um vídeo a cada semana ou 2. Há um monte de coisas que as pessoas fazem para desenvolver seus canais. E eu não quero ter nada a ver com isso, certo? Então, coisas assim são super estranhas para mim. Não tenho certeza do que fazer além do que sinto vontade de fazer, que é fazer um vídeo que diga exatamente o que eu quero dizer e enviá-lo quando estiver pronto. E isso é ótimo porque é super estranho olhar para você e dizer: ó, apenas 60 mil. Eu realmente queria 1/4 de 1 milhão. Pelo menos a essa altura. Quer dizer, você não é nada mal. Eu queria que você fosse ainda menos. Isso seria ótimo para o saldo da minha conta bancária. E quero dizer que é como se eu tivesse ativado a monetização recentemente, e isso fez uma diferença significativa na minha situação financeira, o que é ótimo. Ótimo, porque eu realmente quero desesperadamente parar de ter o emprego que tenho ou qualquer outro emprego. Eu gostaria de fazer mais disso. Eu gostaria de fazer mais e melhor disso como a única coisa que eu faço, e para esse fim, seria ótimo se esse número aumentasse mais rápido. Mas não o custo de ter meus comentários cheios de idiotas. Estou muito satisfeito neste momento por ter o que parece ser uma base de assinantes bastante orgânica. Até onde posso dizer, quase todos que se inscreveram em mim fizeram porque assistiram a um dos meus vídeos, gostaram, entenderam do que diabos eu estava falando e queriam ver mais do mesmo. Acho ótimo que a maioria dos meus comentários pareça bem inteligente. Muitos YouTubers não têm esse luxo. Agradeço a todos vocês por permanecerem por aqui, sem mencionar as pessoas que estavam me apoiando diretamente. Espero que tudo continue dando certo para todos.